Então, pronto. Boa noite, pessoal, todo mundo. Meu nome é Hugo. O meu grupo é formado por mim, pelo Cássio, pelo David e pela Grachova. E nós... Pode passar o slide aí, por favor, Demis? Nós analisamos os conceitos de ensino superior à distância, letramento digital e de evasão. E a partir dos pontos que esses três conceitos convergem, a gente procurou por uma resposta de como o letramento digital pode ajudar a prevenir a evasão do ensino superior à distância. Pode passar, por favor, de novo, Demis? Então, aí, como eu falei, né, o nosso objetivo é esse, contornar a problemática da evasão no ensino superior à distância por meio do letramento digital. Passa de novo, Demis, por favor. Metodologicamente, a gente utilizou a base de dados do Google Acadêmico, onde a gente definiu a nossa pesquisa a partir das seguintes palavras-chave: aluno, graduação, EAD, evasão e letramento digital. E a gente também excluiu explicitamente os termos ensino médio, ensino básico e alfabetização. E botamos o período de pesquisa entre os anos 2000 e 2022 e também restringimos a língua portuguesa. A gente conseguiu um resultado de 67 artigos, dentre esses, 4 nós utilizamos. Passa o slide, por favor, Denis. Então, indo para a parte de resultado e discussão, a gente tem que fazer uma contextualização inicial no que se refere ao contexto social tecnológico, porque desde os anos 80, isso no que se refere à tecnologia, desde os anos 80, a gente nota um perceptível crescimento da internet no nosso cotidiano. E nas décadas seguintes, a gente viu que esse aumento se expandiu, já que anteriormente se restringia a uma classe superior, digamos assim. E um dos teóricos mais importantes da educação, o Lev Vygotsky, ele dizia que o aprendizado não pode ser dissociado do contexto histórico, social e cultural em que ele está inserido. E como a educação tem como objetivo integrar o indivíduo na sociedade, e as instituições também refletem essas mudanças da sociedade, é mais do que justo a gente trazer essas mudanças tecnológicas para dentro da sala de aula. Então, nós temos... Passa para mim, por favor, de novo. Quando estou enxergando nada, que está no celular, não estou vendo os tópicos. Então, nós temos as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, que nada mais é do que as tecnologias que nós utilizamos para nos comunicarmos, como celulares, tablets e computadores. E também, hoje em dia, a internet, que é algo que ela se amalgamou assim, na sociedade de tal modo que é quase impossível a gente viver sem internet hoje, e se dá, pelo menos, ao luxo de descartá-la. Então, também, nada mais lógico do que a gente expandir a sala de aula, buscando incluir também a internet nesse contexto, não é? E uma das características que a internet trouxe para o setor educacional é que nós podemos, com ela, aprender em todo lugar e toda hora, e também desde cedo. Então, ela se agregou com o ensino EAD, que é um conceito ela se agregou ao ensino EAD, que é um conceito que já existe há muito tempo, apesar da gente achar que é recente, mas é justamente por isso que as duas se uniram de tal forma que a gente não sabe onde termina uma e começa a outra. Mas o EAD já é um conceito que existe há muito tempo, mas hoje em dia as duas andam de mãos dadas, não é? E com isso a gente viu um crescimento no ensino EAD, desde os anos 2000, e na última década, esse crescimento foi absurdo, foi a tal ponto que, agora no ano de 2003, que nem foi citado num dos grupos anteriores, existem mais pessoas matriculadas no ensino EAD do que no próprio ensino presencial. Só que ocorre o seguinte: da mesma forma que o ensino EAD cresceu,
a gente percebe também que a evasão também tem aumentado. E o que vem a ser a evasão? A evasão nada mais é do que o abandono desse percurso acadêmico, seja ele no começo, em qualquer fase desse percurso acadêmico. Então, ela cresceu, mas também cresceu exponencialmente a evasão. E num dos últimos censos do órgão de ensino superior, foi nos mostrado um dado de quase 50% de evasão. E é um número que a cada ano ele vem quebrando o recorde do anterior. Então, isso nos questiona o porquê que tem ocorrido essa evasão. Não é? Um dos pontos que se destacam nesses motivos é a falta ou a precariedade de letramento digital. Pode passar para mim, por favor, Demis. Aí o que eu acabei de explicar. E um dos casos é, no caso, a precariedade do letramento digital. Passa para mim de novo, Demis. Aí chega num ponto que a gente achou muito interessante quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa. Há uma confusão muito grande entre letramento digital e alfabetização digital. Um não é a mesma coisa que o outro, apesar de a alfabetização digital ser uma fase inicial do letramento. E o que difere os dois? A alfabetização nada mais é do que a gente saber fazer, saber como usar. Já o letramento é a gente saber usar de forma eficiente e, sobretudo, isso é uma palavra essencial, de maneira crítica. Saber se posicionar e utilizar o que nos é ofertado através da tecnologia de maneira crítica. E também, assim, a geração desde os anos 2000 é chamada de geração de nativos digitais, que é essa geração que ela já nasceu e já cresceu cercada de tecnologia. Então, automaticamente, a gente tende a pensar que elas já sabem como utilizar a tecnologia, quando, na verdade, não. Já foi comprovado, por exemplo, essa geração que ela é sobrecarregada de muita informação. E a gente sabe que quando o cérebro tem muita informação, ele trava. E essa geração, ela não sabe, apesar dela saber usar a tecnologia, mas ela não sabe usar de forma crítica. Ela não sabe perceber nuance em um texto, não sabe pesquisar por fonte confiável, não sabe diferenciar fato de fake. E outro ponto que se destaca é que, assim, nosso trabalho, esse trabalho no geral, é focado na graduação EAD. Mas quem trabalha com educação sabe que um dos pilares da educação é esse conceito de fase. E não tem como a gente analisar problemas de uma fase sem analisar retroativamente as fases anteriores, porque respinga. Então, como é que um graduando EAD, ele entra para fazer sua graduação sem ele ter essa autonomia digital bem estabelecida nas fases anteriores? Eu tenho uma história interessante para contar. Eu trabalho numa escola. Uma vez me pediram para entregar uns trabalhos para uns alunos. E eu estava olhando os trabalhos, eu vi o trabalho de um aluno que, perceptivelmente, ele era todo copiado da Wikipédia. E o pior, a gente que já usou a Wikipédia sabe que, ao decorrer do texto, existem pequenas palavras de edição do texto. Essas palavras estavam copiadas no trabalho desse aluno também. Ou seja, o aluno, usando da alfabetização, ele soube entrar na Wikipédia para fazer a pesquisa, mas não fazendo uso do letramento, ele não soube fazer a diferenciação crítica se aquilo que ele estava pesquisando realmente é certo. Ele simplesmente chegou e copiou, mas ele entendeu o assunto? Esse assunto foi repassado para um professor, esse professor corrigiu, inclusive, isso. Obviamente, o aluno poderia não ter esse conhecimento de saber o que é isso, mas também cabe ao professor corrigir também essas partes, não é? Porque é assim que o professor corrige uma base de autonomia tecnológica para esse aluno. E essa autonomia tecnológica, ela é muito cobrada quando você passa a ser um graduando, e principalmente se você é um graduando EAD. Então, quando essa autonomia tecnológica falha, tem uma maior probabilidade desse aluno botar a perder um percurso acadêmico que ele poderia vir a ter. Mas quando você tem é o que eu falo, é uma base, não é que você vai saber já tudo. Mas você tem uma base, é muito fácil de você frutificar essa base.
Então, você tendo uma base, você vai saber correr atrás. Por exemplo, a gente está aqui, quantos da gente não sabia nem como utilizar muito dessas tecnologias que a gente utilizou durante o PICD? Mas a gente aprendeu, porque a gente teve uma base de autonomia tecnológica já formada. E quem não tem? Então, a gente forma essa base, frutifica ela e vai ganhando fluência digital. E quanto mais fluência você ganha, mais autônomo você vai ficando. E, consequentemente, você forma autonomia, ganha fluência, forma ainda mais autonomia. E esse ciclo vai criando conhecimento. Passa aí, por favor, para mim, David. David não, Demis, desculpa. Estou nervoso ainda por causa do... Então é isso, com esse ciclo de fluência, autonomia, gerando conhecimento, tem uma maior probabilidade desses alunos permanecerem no ensino acadêmico e até expandir. E como fluência não tem um teto base, você não tem o máximo de fluência que você pode atingir. Então, isso se torna um ciclo vitalício de conhecimento. E onde é que a gente vai buscar conhecimento? Pelo menos a parte formal. No ensino superior e até após disso. Pode passar, Demis, por favor. Aí estão os nossos 4 artigos que nós utilizamos para fazer o trabalho. Passa de novo, Demis. Pronto, eu queria me desculpar mais uma vez pelo problema e agradecer, eu estou um pouco nervoso, que me tirou do eixo, e agradecer a professora Aline, agradecer também um ponto que eu não falei durante essa apresentação, é que um ponto principal para a permanência do aluno no ensino superior, EAD principalmente, é a figura do monitor, sabe? Porque anteriormente o professor, no ensino básico, o professor ele meio que é o centro dessa dinâmica de conhecimento, é o professor que vai pegar na sua mão e vai guiar. Mas quando você passa para o ensino superior, e principalmente o ensino superior EAD, não que o professor não tenha importância, não é isso, mas muitas vezes os monitores que estão ali do nosso lado, nos auxiliando, tanto academicamente como não academicamente, né? Com toda a paciência, com toda a atenção do mundo, é eles que estão ali. Interessante notar também que muitos deles já passou pelo que nós passamos, e isso conta muito no trabalho de monitoria dele. Então, a gente agradece a professora Aline, a gente agradece também ao Demis e à Sabrina, e, no campo particular, também agradeço aos meus companheiros de equipe, ao Cássio, ao David e à Grachova.